Oi, tudo bem, Moro? Obrigada pela atenção conosco aqui. Se for pergunta sobre futuro, não faça não. O senhor vai dividir o palanque com o Flávio Bolsonaro e com o Valdemar Costa Neto? E como o senhor tem reagido a críticas pelo fato de fazer um discurso ou ter como bandeira o combate ao crime e, ao mesmo tempo, ter no seu palanque políticos que são de partidos ou já se envolveram em investigações, operações policiais? É isso, entre expectativa e realidade, né? O senhor fala muito do combate à corrupção, mas na hora que entra na política e, por um arranjo político, precisa dividir palanque com partidos que já se envolveram em fraudes, né, esquemas, como que o senhor tem pensado sobre isso e respondido ao seu eleitorado? Basília, primeiro, no campo adversário que nós temos os partidos envolvidos nos maiores escândalos de corrupção da história do nosso país. Nosso adversário aqui é especialmente o PT do Mensalão, que eles não conseguiram apagar, o PT do Petrolão, que nós combatemos ali com afinco, acho que é o maior escândalo de corrupção da história. Temos agora o escândalo do Banco Master, né, esse vergonhoso escândalo de um banqueiro extravagante que subornou meia república. E temos o roubo dos aposentados e pensionistas do INSS. Nós não temos envolvimento nenhum nesse. Nosso único envolvimento foi combater a corrupção, no caso lá da Operação Lava Jato. Então a gente está muito seguro em relação a essa bandeira e as pessoas, a população paranaense nos identifica com facilidade como até paladinos da moralidade pública, que é algo que é necessário no nosso país. Porque combater a corrupção, no fundo, é respeitar o dinheiro do paranaense, do contribuinte. O dinheiro que é desviado muitas vezes falta na saúde, falta na educação e falta na infraestrutura. E existe uma causa maior aqui, necessária para o nosso país, que é derrotar o Lula nessas eleições. Nós não vamos negar nossa responsabilidade com o país. E o Flávio Bolsonaro, o pré-candidato presidencial do PL, é o único hoje que tem condições, as pesquisas apontam isso, que tem condições de derrotar o Lula num segundo turno, para a gente evitar mais 4 trágicos anos desse tipo de administração ruinosa do Brasil por parte do PT. Eu vou insistir na pergunta da Basília, porque o PL, que é o partido que o senhor se filiou, inclusive agora recentemente está envolto aí num novo problema com as emendas parlamentares, né? Nos últimos 10 anos, desde que Eduardo Cunha foi presidente da Câmara, se turbinou o valor de emendas parlamentares. Hoje, só nesse ano, são 61 bilhões de reais em emendas parlamentares. Eu reforço, o senhor disse que não existe corrupção na direita. Há, nesses escândalos que o senhor citou, o Mensalão, o Petrolão, sim, partidos do Centrão, que fazem parte do campo da centro-direita, que claramente foram condenados em escândalos de corrupção. Eu reforço a pergunta da Basília. Não é uma contradição estar num partido em que o principal líder já ficou impedido, inclusive, de disputar eleições por condenações por corrupção e fazer um discurso anticorrupção? Esse é algo do passado, e nosso projeto é focado aqui no Paraná. O que nós garantimos aos paranaenses é que nosso compromisso, acima de tudo, aqui é com a seriedade, com a probidade e com a honestidade. Aliás, os partidos normalmente identificados como Centrão estão com nossos adversários aqui, não estão conosco. Nós vamos ter nomeações técnicas. Acho que o paranaense merece isso para a saúde, para a educação, para a segurança pública, como foi minha passagem no Ministério, Natália. Se tem alguma coisa que não podem me acusar nesse país é de não ter cuidado da coisa pública em todo lugar que eu passei. Em relação às emendas parlamentares, eu mesmo destino as minhas. Minhas emendas parlamentares estão todas em transparência ativa na internet, com identificação do destinatário, com identificação do momento procedimental, com identificação do contrato e o que foi exatamente feito. Não havendo desvios na ponta das emendas ou qualquer intenção de cometer um ilícito, eu não tenho problema, é uma divisão do orçamento entre o Executivo e o Parlamento. Pode-se discutir se é um modelo mais eficiente de gestão, mas vamos reconhecer que o governo federal Lula administra muito mal os recursos que tem, conseguiu inclusive quebrar aí as estatais novamente durante a sua gestão, a exemplo do caso do próprio Correios, quando não colocou uma quadrilha no comando do INSS, como foi o caso aí do roubo dos aposentados. Então nós passamos incólumes sobre todas essas questões. E o governo do Paraná, caso sejamos bem-sucedidos, tenhamos essa preferência, o governador serei eu, né? E eu ditarei as regras aqui dentro do nosso governo.
Senador, o senhor disse que é o senador Flávio Bolsonaro quem tem maior chance de derrotar o PT. E aí me parece, na sua fala, que tem uma relativização sobre a questão do caso Master, porque o senhor cita o caso Master, mas em relação a Flávio Bolsonaro, o senhor, quando cita que o campo da direita e não tem nenhuma denúncia contra ele formalmente, o senhor está dizendo que confia em Flávio Bolsonaro sob o ponto de vista do caso Master, né, dessa denúncia que ainda não tem nem prestação de contas. O candidato disse que faria a prestação de contas sobre o dinheiro que o Dark Horse recebeu e não fez. Então, a minha pergunta é, o senhor internamente no partido cobra isso? E sobre a fala das urnas, né? A gente hoje apurando com os ministros lá, tanto da Corte Eleitoral quanto do Supremo, há um incômodo de revisitar o assunto de que as urnas eletrônicas não são seguras. O senhor que foi eleito aí no Paraná, senador, o senhor acredita no sistema de votação eletrônico e defende o sistema de votação eletrônico? Natália, eu fui eleito por esse sistema, existem questionamentos em cima dele e se poderia discutir o aprimoramento. Basicamente isso, a gente discutiu o aprimoramento de qualquer equipamento público, eu não vejo problema nenhum. E não existe debate que possa ser interditado em uma democracia. Afinal, a democracia não é só voto de eleições periódicas, mas é a liberdade das pessoas dizerem o que elas pensam. Mas o senhor concorda com a fala, senador? Nesses últimos 4 anos, que as pessoas muitas vezes são censuradas ou criminalizadas por suas opiniões. Não creio que esse seja uma definição correta de um regime democrático. Então as pessoas têm que ter liberdade para dizerem o que elas pensam. Agora, em relação à indagação do Banco Master, vamos ser claros, esse escândalo ocorre no Banco Lula. Subornados, podem ser subornados pessoas de espectros diferenciados, de vários viés políticos, mas é um escândalo que acontece na vigília do governo Lula, assim como o caso do roubo dos aposentados e pensionistas do INSS. A minha posição sempre foi muito clara, que se apurem os fatos, se investiguem, se verifique o que aconteceu, mas não vamos esconder o fato de que a volta do Lula representou a volta da roubalheira desenfreada. Eu sei, Natália, eu estava lá na CPMI do INSS, quando a gente inquiriu gente como o tal do Careca do INSS, operador com ligações com o Lulinha, quando nós inquirimos ali o Alessandro Stefanuto, que era do PDT, e foi colocado na presidência do INSS pelo Lula e recebia R$250 mil mensais, segundo ali as denúncias que levaram ele à prisão. E a posição que nós tivemos no campo da oposição ao governo Lula sempre foi no sentido de realizar essas investigações, seja no caso do INSS ou seja agora no caso do Banco Master. Em relação ao caso envolvendo lá o Flávio Bolsonaro, que se aguarde as apurações dos fatos, ele apresentou ali as explicações deles, mas o fato é que durante esses 4 anos o governo Lula agiu sempre, e eu estava na CPMIs, eu estava na CPI do crime organizado, requerendo diligências investigatórias, então sou uma testemunha presencial disso, e o governo Lula sempre atuou para abafar as investigações, o quanto pôde, inclusive para proteger pessoas ou políticos ou pessoas ligadas ao próprio presidente. Por isso que eu falo, no Paraná, sendo bem sucedido o nosso projeto, nós queremos ser um modelo para o país, mostrar que sim, pode ter governo honesto, que previna e impeça a ocorrência da corrupção, ou quando ela ocorrer, tomar as providências de imediato. Agora, a conta da corrupção no país é a conta do governo Lula, pois os escândalos de corrupção, os maiores da história, sempre acontecem nos governos do PT. Senador, só para ficar clara a sua fala sobre urnas eletrônicas, para não ficar nenhuma dúvida, eu entendi quando o senhor disse que nenhum debate numa democracia deve ser interditado, mas o senhor, pessoalmente, acredita que existe fraude no sistema eleitoral brasileiro? Não, eu mencionei há pouco, fui inclusive eleito lá em 2022, com base nesse sistema. Agora, há uma legitimidade, Raquel, em se discutir o aprimoramento e a criação de mecanismos de segurança. A democracia e a liberdade exigem a vigilância. Não sei se ele seria criminalizado hoje, mas seria processado, talvez, mas existe a frase famosa que é a liberdade, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, nós precisamos sim estar de olho no que fazem os nossos governantes, sejam eles no Poder Executivo, estejam eles no Legislativo ou estejam no Poder Judiciário. Então, esse debate sobre as urnas eletrônicas, ele não pode jamais ser interditado ou ser considerado uma espécie de crime lesa pátria. Nós temos que parar com essa mania aqui no nosso país, nesses últimos 4 anos, de processar as pessoas, não porque elas fazem, mas porque elas falam. Eu até acredito que jornalistas como vocês precisam sim defender essa bandeira da liberdade de imprensa e da liberdade de opinião. Isso é fundamental para a gente continuar seguindo
porque é nessa troca de ideias, no embate entre elas, na dialética, vamos dizer assim, que se sobressai a verdade, até que eventualmente ela possa ser questionada e encontrados outros argumentos para um outro sentido. Bom, pessoal, é isso, né? Chegamos aqui ao fim do nosso recorte, mas aqui, meus amigos, a opinião é sua. Peço para que você deixe aí nos comentários o que você acha de tudo isso. Se gostou do nosso recorte, eu serei eternamente grato com seu like, mas agradeço também a sua participação, a sua audiência, né, o seu engajamento com o seu comentário aqui nessa tarde de sexta-feira, tá bom? Um abraço aí a todos vocês e até o próximo vídeo.